Gostaria de convidar a senhora Carolina. Boa tarde. Agora, depois do almoço, ouvi falar sobre tributos, mas é extremamente importante para todos nós, micro e pequenas empresas, representantes das micro e pequenas empresas. Agradeço aqui ao seu Ercílio, à Rose, ao Agnaldo, pelo convite, por estar aqui. É de extrema importância. Esse ano estou como presidente da Jorpem e é uma luta falar sempre sobre a reforma tributária, para as empresas se prepararem. E aí aqui a gente faz aquela reflexão, A reforma tributária é algo novo? Não. Se a gente olhar, a gente tem aqui uma frase de Rangel Pestana, de 1883, falando da necessidade de reforma administrativa e reforma tributária. Nós não temos a reforma administrativa, não tivemos, mas a reforma tributária já está aí, então nós precisamos nos preparar. A reforma tributária, ela tem alguns princípios básicos e que a gente precisa aproveitar e se aproveitar para que eles sejam reais e efetivos no nosso dia a dia. A simplificação, que promete menos tributos, aí nós temos o IVA dual, então. Regras mais claras e menor burocracia. As regras mais claras, realmente, se funcionar, vai ser muito legal, Porque hoje a gente tem a legislação de todos os estados e todos os municípios. Cada um tem as suas regras de transferência, de emissão de nota fiscal, de alíquotas. E com o IVA dual, isso realmente vai ser simplificado. Porém, para o IBS, eles já permitiram que cada estado e cada município coloque ali um percentualzinho da sua alíquota. Então, a gente sabe que vai ter uma regra mais clara, mas não sei se vai ser tão clara quanto nós precisamos que ela fosse. Transparência. O imposto ele vai ser destacado na nota fiscal. Hoje, o ICMS e o IPI já são destacados na nota fiscal. Mas, com a reforma tributária, o IBS e o ICBS precisarão ser destacados na nota fiscal. E aí nós já vamos saber qual é o custo efetivo do imposto. Por exemplo, eu vendo meu produto por R$1.000. O valor total que eu vou cobrar do meu cliente é R$1.000. Na nota já vai ter que estar destacado que o valor... Eu ia falar que o valor, mas a gente ainda não tem alíquota efetiva, Mas a gente já vai ter que ter lá destacado qual é o valor do IBS e CBS. E esse valor, como a professora Marina falou, pelo split payment já vai direto para o governo. A não cumulatividade plena, nós realmente vamos ter crédito em todas as etapas. Porque hoje o que acontece? Nós temos crédito, somente quem está no regime de apuração do lucro presumido ou do lucro real e com as suas regras. O Simples tem um percentual baixíssimo que ele gera de crédito para quem compra do Simples e não está no Simples. O Simples não tem crédito nenhum. Então, tudo que ele compra é custo. Todo imposto que está embutido no que ele compra é custo. Ele não tem crédito. E a cobrança no destino, que hoje nós temos a cobrança onde nós emitimos a nota fiscal. Eu estou aqui em Ilhéus, eu vendo para Salvador, eu vou pagar o imposto aqui em Ilhéus. Com a reforma tributária, não. O imposto vai ser devido lá para Salvador, para o meu destino. Isso nos faz pensar e precisamos nos atentar para o nosso software de gestão, se ele está sendo atualizado ou não. Por quê? Quando eu for vender lá para Salvador, o meu sistema ele vai ter que estar ajustado para eu saber qual é a alíquota lá de Salvador do IBS, para eu emitir a nota fiscal corretamente. A unificação, então, dos tributos, como a professora Marina já falou, o ICMS e o ISS viram IBS, PIS e COFINS viram CBS. E aí a gente percebe que vão se manter o IPI, ele vai ser o IPI reduzido, só que ele vai ser reduzido para quem produz produtos que não tenham similares na Zona Franca de Manaus. Se alguém produz algo que tenha similar na Zona Franca de Manaus, aí essas alíquotas do IPI reduzido ainda serão estabelecidas, ainda não temos essas alíquotas. O imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado, não sei se aqui alguém já ouviu falar,
mas é aquele imposto que ele vai ser sobre agentes nocivos à saúde. Já foram retirados alguns itens dessa lista, mas alguns itens ainda ficam. Aí aqui a gente vê assim, que a gente está tirando PIS, COFINS, ICMS e ISS para ter IBS e CBS. Então a nossa simplificação, a gente vê que não é tão simplificada quanto nós gostaríamos, ou quanto nós precisamos para reduzir efetivamente a burocracia. O que vai reduzir de burocracia, talvez, como o secretário Maurício falou hoje pela manhã, são as obrigações acessórias. Mas isso ainda também está por ser definido, né, lá pelo Comitê Gestor da Reforma Tributária. As alíquotas de IBS e CBS. As alíquotas de CBS, que é o que substitui PIS e COFINS, ela será estabelecida pela União. A alíquota de IBS, ela vai ser a soma da alíquota referência da União, mais o percentual do Estado, mais o percentual do município, que cada um vai estabelecer. E aí a gente precisa cuidar, porque a reforma tributária tinha como princípio acabar com a guerra fiscal. Eu vou abrir a minha empresa ali, naquele município, para ser mais barato. Será que isso vai ser interessante ou não? Com o pagamento lá no destino, isso pode ser que facilite. Mas aí nós precisamos cuidar para que aquele destino lá não seja mais interessante em função do jeitinho brasileiro que a gente sempre acaba fazendo, né? Nós temos produtos com alíquota zero, como, por exemplo, produtos de cesta básica, produtos médicos, medicamentos. Redução da alíquota em 30% do IBS e CBS para profissões regulamentadas. Redução de 60% para alguns serviços de educação, serviços de saúde, serviços médicos, de acessibilidade, entre outros. E essa redução, gente, ela é sempre somente sobre IBS e CBS. Imposto de renda, contribuição previdenciária e contribuição social sobre o lucro líquido, nós vamos continuar pagando. Só vamos substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS. Importante sempre lembrarem disso. Temos alguns regimes diferenciados, como isenção para transporte público, regimes próprios para CBS, como para ProUni, e créditos presumidos, como, por exemplo, de produtor rural. Alguns regimes específicos para serviços financeiros, para veículos elétricos, entre outras atividades. E aqui o Simples. A professora Marina já comentou, o Simples ele vai se manter, como está lá na Lei Complementar 123 de 2006, porém as suas tabelas, elas já foram revistas e estão na Lei Complementar 214 de 2025, que fala da reforma, trata da reforma tributária. E aí no Simples Nacional, quem continuar 100% no Simples Nacional, vai continuar pagando todos os impostos no DAS. Imposto de renda para pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária sobre a folha de salários, IPI e o CBS e IBS. E esses dois, eles vão ter um período de transição ali, né? CBS, a partir do ano que vem, começa já o teste da nota fiscal. E o IBS, ele vai ter o período de transição até 2033. E aí, no Simples Nacional, lá na Lei Complementar 214, já tem todas as tabelas dos 5 anexos do Simples, com quanto ficará essa alíquota. Como a professora Marina mostrou antes, vai ser a mesma alíquota do Simples de hoje, só que está substituído lá PIS, COFINS por CBS, ICMS e ISS por IBS. O que vai facilitar é o regime híbrido para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Que, como a professora Marina que também já falou, nós vamos poder, nós optantes pelo Simples, micro, pequenas e médias empresas, vamos poder pagar IBS e CBS por fora. Como hoje já acontece com o ICMS e ISS para aquelas empresas que ultrapassam o sublimite de 3.600.000. Isso significa o quê? Que se nós atendermos pessoa jurídica, nós vamos gerar crédito para essa pessoa jurídica. E nós vamos também poder tomar crédito
sobre as nossas aquisições. E aí, ela já mostrou a conta aqui, né, a professora Marina, mas eu fiz um demonstrativo para vocês só para comparar hoje com o futuro. Hoje, quando a gente vende para uma empresa do lucro real ou do lucro presumido, nós, optantes pelo Simples Nacional, nós vendemos um produto de R$1.000, por exemplo. Se eu vendi para uma empresa do lucro real e ela comprou de uma empresa que é do lucro real ou do lucro presumido, ela vai ter um custo de R$ 833,50. Se esse mesmo cliente comprar de uma empresa que é optante do lucro presumido, ela vai ter um custo de R$ 880. E se ela comprar da minha empresa, que é do Simples Nacional, o meu cliente vai ter um custo de R$ 970. Então, hoje já não é vantagem ele comprar do meu negócio. Depois, com a reforma tributária, se eu optar pelo regime híbrido, aí eu vou, sim, estar competitiva. Porque a empresa que comprar o meu produto, ela vai ter o mesmo custo do que uma outra empresa, se ela comprasse de uma outra empresa que estivesse sendo tributada aí pelo lucro real ou lucro presumido. Só que é importante fazer aquela conta da margem, do custo, como a professora Marina falou antes. O que muda e como nós precisamos nos preparar? A base de cálculo do IBS e CBS. Hoje, nós tributamos o que é efetivamente venda. Nós que estamos no Simples, o que realmente eu vendi. Emitir a nota fiscal, aquele valor da nota fiscal é o que eu vou tributar. Depois, com a reforma tributária, nós vamos também pagar impostos sobre os acréscimos que foram necessários por ajuste de preço, de valor, juros, multas e encargos sobre atrasos, recebimentos em atrasos, descontos que são condicionais, cuidar com as bonificações que nós realizamos. Se nós não escrevemos lá na nota que essa bonificação ela está sendo feita sem uma futura compra, sem a necessidade de uma futura compra, senão eu vou cobrar, eu também vou ter que pagar IBS e CBS. Se eu estiver no regime híbrido, né, no regime regular. Então, é importante atentarmos para esses pontos, porque hoje, micro e pequena empresa, muitas vezes a gente deixa para fazer a contabilidade depois, a gente não manda o extrato para a contabilidade para ela fazer as conferências. E aí, como que o contador vai saber o que ele realmente precisa tributar ou não? Eu só vou saber quando eu receber a cobrança da Receita Federal. Vai ser surpresa. Então, eu preciso fazer a minha atividade, que é a gestão financeira do meu negócio, para eu não ter surpresas. Isso já acontece hoje, mas depois vai ficar muito mais fácil de a Receita Federal entender isso. Na verdade, a gente não vai ter muito como escapar. Como a professora Marina falou, quem anda aí com dinheiro? Quem tem dinheiro no bolso para pagar alguma conta, né? A gente faz tudo por Pix, por cartão, por boleto, transferência. Eu sou contador, eu não atuo como contador, eu faço consultoria, mas eu sei que é sempre culpa do contador, né? É um curso que a gente faz, depois que a gente entrou no curso, a gente pensa, por quê, né? Eu entrei no curso para ser culpado a vida inteira. Créditos tributários. O contribuinte no regime regular, então, ele vai poder apropriar créditos sobre todas as suas aquisições que não forem para uso pessoal. Então, hoje, quando eu faço uma compra, se eu não estiver no Simples Nacional, eu preciso atentar para o que eu posso tomar crédito ou não. Eu posso tomar crédito de matéria-prima, eu posso tomar crédito de mercadoria para revenda. Depois, tudo que eu comprar para a empresa no regime regular, eu vou poder tomar crédito. E aí, em especial, as empresas prestadoras de serviço precisam fazer uma conta aí nos seus negócios. É vantagem eu ir para o híbrido? Eu preciso ir para o regime híbrido? Eu preciso pagar CBS e IBS de forma regular, fora do Simples Nacional? Porque, por exemplo, eu que faço consultoria, tenho empresa em consultoria, eu vou ter crédito do quê? Eu vou ter crédito do aluguel das pessoas jurídicas que eu contrato.
mas que não é o meu maior custo. O maior custo é a folha. E isso não vai me gerar crédito. Até o momento não tem nenhuma regra que diga que eu vou poder tomar crédito sobre a folha de salários. Então é importante fazer essas contas. Para o prestador de serviço, pode sair um pouco mais caro pagar o IBS e CBS no regime regular, que é fora do Simples Nacional. Importantíssimo fazer a conta para entender isso. O split payment, o pagamento dividido que nós vamos ter. Como ele vai funcionar? A professora Marina já falou, né? Ela já explicou aqui um pouquinho, mas a gente precisa... Ele não fica lá, né? A gente precisa entender como que ele vai acontecer. Ele vai acontecer da seguinte forma. Eu vendi um valor de R$1.000. Quando o meu cliente pagar esse valor, o banco ele vai ter que fazer um trabalho de entender se o meu fornecedor já pagou ou não o imposto. Se ele não pagou o imposto, ele vai ser retido do meu valor. Vamos supor que a alíquota realmente seja o 26,5. Eu fiz aqui no exemplo 26,5. Ele pagou R$1.000, R$265, o banco precisa ir lá naquele sistema do comitê gestor da reforma, olhar se já está pago ou não esse R$265. Se não estiver, o banco vai mandar para o governo esse 265. E eu vou receber na minha conta o valor líquido de R$735. E aí vai ficar como responsabilidade nossa, da nossa empresa, fazer a conferência disso, se esse R$265, o meu fornecedor, o meu cliente, quando me pagou, foi retido ou não foi retido. E aí, para fazer isso, nós, como micro e pequenas empresas, o contador vai fazer essa conferência. Mas nós precisamos fazer o nosso papel, que é informar o quê? Ó, contador, eu vendi para o cliente XYZ e ele vai me pagar lá no dia 18. E ele me pagou no dia 18. Entrou aqui para mim o valor líquido de R$735. Confere se lá na Receita Federal tem os R$265 que são meu imposto, por favor. Se eu não falar isso para o contador, como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber que está tudo certinho ou não? Se o que está lá de imposto é realmente o que deveria estar? Se está faltando algo ou não? Então é muito importante nós nos prepararmos com a gestão financeira do nosso negócio. Entender o que realmente a gente tem a receber, a pagar. Isso vale para os nossos pagamentos também. Porque quando nós pagarmos uma conta, vai acontecer da mesma forma. E aí é importante esse imposto também estar pago para o nosso fornecedor, para o nosso cliente poder acreditar, né? Então, precisamos implantar quem ainda não tem a gestão financeira aí no seu negócio. Existem vários softwares que eles emitem a nota fiscal, geram contas a pagar, contas a receber. E aí fica fácil, não é difícil, é só se preparar. Como a professora Marina falou, ainda dá tempo. E isso não é só para a reforma tributária, mas é também para a nossa gestão. Para nós sabermos qual é a nossa margem, qual é o resultado que nós temos. Como o secretário Maurício falou antes, para nós não misturarmos as nossas contas de pessoa física com jurídica. Porque tudo isso, na reforma tributária, vai ficar muito fácil. A Receita Federal vai visualizar e ela vai cobrar o imposto. Vai cobrar parte dela. E o período de transição da reforma tributária. Então, a gente tem um tempo, mas não tem muito tempo, não. Então, é importante correr para se preparar para isso. Aqui em 2026, já começa o teste de CBS e IBS. Vai ser destacado na nota fiscal. O CBS, na verdade, vai ser destacado um percentual pequeno, menor, para a Receita Federal fazer o teste efetivamente e entender qual é o percentual ideal para arrecadação. Como vai funcionar? O que vai funcionar? E nós temos um período longo de transição. Em 2027, está prevista a extinção do PIS e COFINS e a entrada efetiva do CBS. Em 2029, começam a cair ali alguns benefícios de ICMS e entra IBS. E em 2033, entra em vigor 100% a reforma tributária. Acaba ICMS, ISS, PIS, COFINS e começa IBS e CBS.
Então, é muito importante nós nos prepararmos o quanto antes, porque em 2027, nós que estamos no Simples, podemos já começar a mudar o nosso negócio. 27, 28, isso. Mas já começa em 2027, né, com a CBS. Em 2027 já tem que saber o que vai fazer. É isso. E como se preparar, então? Atentar para os nossos controles efetivos de vendas, recebimentos, pagamentos. Saber, nós precisamos agora, a gente não tem mais como escapar de eu vou fazer a minha gestão financeira uma vez por mês. Agora a gente precisa realmente fazer a gestão financeira para saber a data que nós recebemos, a que nota fiscal, documento fiscal se refere o recebimento, qual foi o valor que entrou na nossa conta, para entender se já foi descontado pela Receita Federal o valor do imposto ou não, se eu preciso repassar ou não. Atentar para o software de gestão. Esse software que vocês vão utilizar, ele precisa estar pronto, preparado para CBS, IBS, quem vai aí pagar no regime regular. Então, não tem como esperar. A maior parte dos softwares já estão se preparando. Mas a gente sabe que tem alguns aí que ainda não estão prontos. Então, tem que olhar lá com a empresa que vocês têm contratada para gestão, se ela já está trabalhando nisso ou não. E imprescindível que depois, lá com o IBS, ela saiba qual é a alíquota de cada município, para vocês não terem que ir lá consultar. No momento que vocês vão fazer uma venda, vai ser importante saber qual é a alíquota do IBS, para qual município vocês estão vendendo, para entender qual o custo do IBS daquele município, para aí sim vocês fazerem o preço de venda de vocês. Senão, vocês podem já começar a preparar o comercial de vocês para dizer todos os nossos valores são líquidos de impostos. E aí, depois, o nosso cliente que vai ter que calcular quanto de imposto que ele vai pagar. Só que aí, será que nós seremos competitivos ainda dessa forma? Importante atentar aí quem é o cliente. Para quem vende B2B, para outras empresas, é extremamente importante correr e entender esse ano ainda, se possível, qual a melhor forma, pagar pelo regime regular ou não. Para quem atende pessoa física, talvez seja interessante se manter no Simples Nacional 100%. E para quem atende os dois públicos, precisa fazer mais contas ainda, para entender como vai fazer essa divisão, como vai fazer essa distribuição. Porque sobre o que eu vender que for para pessoa jurídica, eu vou ter que vender de uma forma, com o valor líquido de imposto. Quando eu vender para pessoa física, vai ser com o imposto. E onde estão essas pessoas? Estão no mesmo município? Estão em outros municípios? Eu preciso saber qual é a alíquota dos municípios que essas pessoas estão. Ou estarão, né? Realizar, então, simulações, estudar os impactos que vai ter no negócio. Em especial a gestão do negócio, quais são esses impactos, porque isso a gente precisa começar a preparar já a gestão do nosso software, colocar preço de venda lá dentro, colocar todos os nossos produtos, cadastrar os produtos, cadastrar diferente quando eu vendo para pessoa física e para pessoa jurídica, para saber que vai ser, eu preciso saber qual é o município desse meu cliente. Revisar a formação do preço de venda, quem vai pagar no regime regular. Precisa olhar aí como é que está o cálculo do seu preço de venda, porque o Simples hoje ele está dentro do nosso preço de venda. Depois, IBS e CBS serão fora do preço de venda. Mas lembrem que imposto de renda e contribuição social se mantém. Então, esses vão continuar por dentro do cálculo do preço de venda. Não vão ser sobre o valor da venda. E precisamos aí também ajustar o nosso time contábil e comercial e financeiro. O comercial para vender líquido, o valor líquido ou não. O contábil para entender se o nosso contador vai fazer essa conferência para nós, se isso vai ter custo, como vai funcionar, o que eu preciso mandar de documentos e informações para o meu contador para que ele possa fazer essa conferência de uma forma adequada. E é isso. Agradeço vocês imensamente pela atenção e espero que todos se preparem, procurem aí as associações, as AMPs que vocês fazem parte,
ou então que levem para os seus associados, que eles se preparem para entender qual é a melhor forma, o regime regular ou manter 100% da sua empresa, do faturamento no Simples Nacional. Obrigada.